Ofertas incríveis na Amazon, porque está ocorrendo a Book Friday. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é isso mesmo que vocês entenderam. Hoje nós vamos conversar, vou dar dicas para vocês aproveitarem da melhor forma possível a Book Friday da Amazon. Entre os dias 16 a 20 de maio está ocorrendo na Amazon o que eles chamam de Black Friday dos livros aí. Então vão ter descontos incríveis em dispositivos Kindle, em e-book e livros, bastante livros com promoções aí. Então assim, primeiramente eu vou dar umas dicas para vocês e olha aqui na minutagem do vídeo depois que eu vou deixar de forma bem separadinha as coisas, de uma forma bem pra gente conversar mesmo, pra dar dicas assim de livros que eu gosto, que eu já li, livros que estão no meu radar. Então nós vamos conversar aqui, vou dar dicas gerais para vocês aproveitarem, falar de cupons, porque estão ocorrendo cupons e também minhas páginas na Amazon. Tá, eu vou dar dicas do que eu recomendo vocês, porque eu já li, que eu gostei, que eu estou lendo. Também vou falar sobre dicas de se vale ou não a pena comprar um Kindle, o que eu acho sobre isso. E também vou falar do que eu já adquiri nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? São dia 17 de maio, são 7h30 da noite. Então eu já vou liberar daqui a pouquinho o vídeo pra vocês. Então o que eu já adquiri em um dia de Black Friday, tá? E o que tá no meu radar. Então vou deixar tudo aqui separadinho na minutagem pra vocês, assim, pra gente trocar ideias mesmo. Então ao assistir o vídeo, vão conferindo, vão comentando aqui o que vocês acharam da dica, se já adquiriram, se já leram, se tem outras ofertas que vocês gostariam de compartilhar que vocês compraram. Enfim, pra gente conversar bastante nesse espaço aqui dos comentários, tá? Lembrando de dar o joinha e, por favor, né, compre com meus links, vão estar tudo que eu falar aqui, cupons, os livros que eu citar, tudo vai estar tudo explicadinho aqui no box de informação para vocês aproveitarem da melhor forma possível, como eu disse para vocês. Quaisquer dúvidas que surjam, comentem, perguntem aqui nos comentários, também podem me chamar por direct lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue por lá, é o Tagarelices da Carol. Então eu sou super, assim, disponível, assim, na medida do possível, claro. Se vocês quiserem, de repente, ver alguma edição que eu tenha em detalhes, algo do tipo, me mande uma DM lá, de repente eu faço uns stories lá, dando mais dicas pra vocês, tá bom? Então, como eu disse, estão correndo descontos incríveis mesmo. Então, assim, além desses descontos, tem vários cupons. Então, acho que é por isso que é interessante de falar, porque pode passar despercebido vários desses cupons, que às vezes tem livros que não tá com aquela oferta maravilhosa e tem um cupom aplicado a ele. E também tem livros que estão com desconto, mas se você de repente juntar com outras compras ali, você conseguir mais desconto ainda em cima desse desconto. Então, o que acontece? Tem cupom de desconto para você ao adquirir a assinatura do Kindle Unlimited. Então, se você estiver assinando o Kindle Unlimited, você vai ter um cupom de desconto para você comprar em um dos Kindles que está até 15% de desconto, por exemplo. Livros também tem cupom para 20% de livros, que se você comprar 3 livros, o mais barato dele recebe mais de 20%. E também tem uma seleção específica de livros com 40% de desconto extra, tá? Então aqui eu tô falando bem por cima, mas à medida que eu for entrando nas categorias aqui das minutagens, eu vou falando com mais detalhes. Mas, como eu disse, está tudo explicado aqui no box de estimação. Pois bem, agora vamos começar falando, então, a pergunta que muitos de vocês me fazem, principalmente esse ano que eu tenho compartilhado minhas leituras lá nos meus stories do Instagram, em que vários livros que eu tô lendo estão saindo por meio de e-books. Então tem me ajudado bastante esse hábito. E a pergunta que eu recebo é se vale a pena, mesmo tendo a possibilidade de ler os e-books em outros dispositivos, né? Só você ter o aplicativo do Kindle no seu celular, no computador, no tablet, coisas do tipo, você consegue ler. Então a pergunta é, vale a pena ter um Kindle? Sim, vale. E nesse momento de promoção, como a Book Friday, é uma das melhores épocas do ano para você adquirir. Então confira lá, esse meu modelo aqui é o mais básico, tá? Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês. O meu tá com a capinha. Inclusive, quando você abre assim, eu deixo pra... sempre ter essa possibilidade de colocar a capa do livro que eu estou lendo. Então eu tô lendo Matéria Escura nesse momento, tô até em 23%. E foi até uma promoção que eu peguei, mais um motivo aí saiu por menos de R$5 o livro. Eu quero muito ler esse livro aqui, terminar de ler para assistir a adaptação e estou gostando bastante. É um livro do Blake Crouch e tá assim sensacional.
Mas vamos conversar o que é isso aqui que está acontecendo. Nós temos uma facilidade muito grande, justamente porque nós estamos sempre com o celular nas mãos, estamos sempre lendo coisas. A nossa visão está muito mais acostumada a fazer leituras por meio de dispositivos. Então, quando você pega um Kindle para ler, a nossa vista, ela consegue ler muito mais rápido que um livro físico. Então, por isso, se você quer criar o hábito da leitura, ler mais, você ter um dispositivo desse auxilia bastante. Aí você vai falar, mas eu então não posso ler pelo celular, ou até melhor pelo um tablet, fica maior? Então, o que eu faço? A questão é, esses dispositivos, você pode acabar, até você abrir, até você entrar ali onde você quer, você vai ter outras coisas que você pode meio que te atentar a não se concentrar na leitura. Então isso aqui fica praticamente como se fosse realmente um livro, né? Então você, além de ter o seu livro que você está lendo naquele momento aberto, já quando você pega para ler e ter naquela página que você tá, então sem você precisar abrir o celular, aí de repente aparece várias notificações, aquilo tudo vai te desconcentrar e você vai acabar não lendo como você queria. Isso aqui tem que funcionar para você, isso vai valer a pena para você se você educar a sua mente no sentido que isso aqui vai se comportar como o seu celular, no sentido assim, já que muita gente tem essa mania, pegou muito essa mania de aonde nós levamos o celular. Então, faça isso com o Kindle. Então, bota sempre ele na sua bolsa, tenha ele sempre em mãos, porque eu sempre estou lendo uma página, 2 páginas que sejam, ajuda muito. No final do mês você já tem um livro lido assim. Então, por mês eu tenho lido de 2, 3 livros, às vezes, no Kindle mesmo, porque antes de dormir eu pego ele, então a iluminação ajuda muito. Eu levo ele para ler na praia. Em viagem é muito bom, porque você consegue colocar livros que você tá lendo e não precisa levar várias coisas. E também calhamaços. Então assim, você pode ter o livro que você está lendo, assim, livros clássicos mesmo, esses livros grandes, assim, você pode ter as 2 opções. Eu aproveito essas promoções aí da Amazon e adquiro os e-books aí bem baratinhos aí, que saem às vezes por menos de 10 reais, às vezes menos de 5 reais. Aí eu aproveito, eu fico alternando a leitura, então quando eu tô em casa, no conforto, eu consigo pegar a edição física e aí ao mesmo tempo eu consigo acelerar mais a leitura. Então, assim, acelerar no sentido assim, de aproveitar todos os momentos, né? Porque às vezes a gente não dispõe daquele momento, vou parar 1 hora, 2 horas para ler do meu dia. O que às vezes acontece é a gente ter brechas do nosso dia para fazer a leitura. Então nem sempre nós vamos estar com aqueles livros que nós estamos lendo. Então todo aquele ritual que nós leitores amamos, eu adoro. Mas quando isso não é possível, isso aqui é sempre maravilhoso você ter em mãos, é pequena, leve, então assim, é muito bom mesmo. Eu super recomendo de coração, fiz leituras incríveis, até favoritadas por meio do Kindle esse ano. Eu já tinha o Kindle há muito tempo, tá? Mas eu nunca usei ele dessa forma, assim, com a cabeça tão focada nisso. E às vezes quando eu gosto muito do livro, se eu faço muito mesmo a questão, eu adquiro a edição física, senão eu fico só com a questão do e-book mesmo. Além do mais, que os e-books, eles costumam, nessas mega promoções da Amazon, eles costumam baixar mais os e-books. Então, agora mesmo tá tendo promoções do e-book, eu vou deixar minha página aqui na Amazon para vocês conferirem. Tem promoções até de R$2 e-book. Então vale mesmo a pena nesse sentido, tá bom? Então fica essa minha dica para vocês olharem se é possível adquirir assim. Se não for agora, deixa na lista de desejados de vocês. Mas os melhores momentos são esses mega eventos que ocorrem na Amazon. Principalmente tem Book Friday, Black Friday, às vezes eles costumam baixar. Então assim, fiquem atentos a isso. Lembrando que vocês podem, vou deixar o link aqui para vocês, assinando o Kindle Unlimited. Eles não liberaram para todas as contas, então fica testando, tá? Se você já é assinante, a assinatura tá parada, ela já terminou um tempo. Eu ainda não consegui, mas normalmente eu consigo, então fica tentando. E se você ainda não teve, nunca testou isso, assina o Kindle Unlimited, tem essa experiência, tá? Se eu não me engano, são 2 ou 3 meses de graça que você consegue se você assinando pela primeira vez. Ou às vezes eles cobram um valor bem pequeno, como R$2 por 3 meses. Varia muito de conta isso, tá? Então vale a pena você adquirir esse combo, né? Pegar o Kindle, botar o Kindle Unlimited, que você vai ter acesso a um catálogo assim incrível de livros. Além do mais, você pode aproveitar as promoções aí em e-books. Então fica essa minha dica pra vocês. Tem esse modelo em promoção, tá? O meu é o azul, mas eu tô com a capa, como eu disse pra vocês, tá mais por dentro, ele também fica azulzinho.
E também tem outros modelos do Kindle, como o Kindle Oasis, que é o meu sonho aí para consumo aí futuro, porque eu gosto muito, então tem um facilitador de passar as páginas, assim, né, por meio do clique. Mas isso aqui, ele é bem prático, você consegue também fazer marcação, assim, por aqui. Eu acho maravilhoso. Quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu mostrei ele em mais detalhes em um vídeo aqui do canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma conferida. E qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem, tá bom? Agora vamos falar sobre os livros físicos, tá? Assim como eu fiz uma página específica para os livros. Agora vamos falar sobre os livros físicos. Da mesma forma que eu fiz para falar dos e-books, eu criei 2 páginas na Amazon, tá? Tem minha página lá, minha vitrine da Amazon, eu posso criar páginas dentro ali da Amazon em que eu posso fazer seleções e compartilhar logo a minha seleção com vocês. Então eu tenho várias outras, eu tenho a minha geral, mas eu tenho uma específica para as ofertas em e-book e as específicas para as ofertas em livros. Então, além do link geral que vocês vão encontrar aqui, vai ter meu link das páginas para as ofertas que eu encontrei e vou estar sempre alimentando até o final da promoção, né, da Book Friday. Eu vou estar sempre alimentando. E caso você olhe uma promoção que tá lá, que eu coloquei, mas o livro não tá constando em oferta, fique de olho que pode ser que volte o estoque de oferta daquele livro, tá? Então, mesmo que você já tenha assistido, olhado lá a lista, deixa salvo lá no seu navegador e fica atualizando, porque eu vou estar sempre atualizando, como eu disse pra vocês, ambas as páginas, porque tem muita coisa mesmo. Apesar de ter feito essas páginas com essas seleções aí de livros incríveis, ofertas assim, eu resolvi separar alguns livros aqui da estante, livros que eu li recentemente e que eu gostei muito. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês para vocês aproveitarem. Alguns livros aqui eu vou indicar, vocês vão ver que eles não tá especificamente em oferta, mas eles estão com os cupons que eu citei aí no início do vídeo. Então, o que tem de cupom? Tem o cupom de 40%, então tem uma página da Amazon com uma seleção de livros que tá 40% a mais de desconto. Isso se você finalizar a compra por meio do aplicativo. Então você pode, eu gosto muito de fazer isso, entrar nesse link aqui que eu vou deixar aqui no box de informação, aí você adiciona um carrinho por ali, você tem um controle bem legal. Aquela seleção de livros, eles alteram ao longo aí do período, tá? De disponibilidade do cupom. E aí depois eu finalizo por meio do aplicativo. Depois eu entro lá no celular e finalizo a compra, checo direitinho se foi computado todos os descontos, tá? Então tem a mais de 40% de desconto numa seleção. Além disso, tem outra possibilidade, alguns desses livros, tá? Também estarem na promoção de você comprando 3 livros, o livro mais em conta, ele sai com mais de 20% de desconto. Olha que legal. Então, nesse tipo de promoção em que você leva 3 e o mais barato sai com mais de 20%, é legal vocês botarem livros com preços parecidos, né? Pra você pegar um desconto bem bacana. Então, vale muito a pena. Então, essas são as minhas considerações, meus avisos pra vocês. Então, vamos às dicas dos livros aqui que eu peguei. Fora umas dicas aí mais específicas pra vocês, tá bom? O primeiro aqui que eu sei que muitas pessoas, quando eu falei que eu queria muito adquirir esse livro, ficaram com muita vontade e tem muito receio, é Casa de Folhas. Eu ainda não li, mas eu já comecei a leitura, tá? E posso dizer que eu estou adorando esse surto aqui. Quem tem me acompanhado no Instagram sabe, eu já comecei a leitura, tá vendo? E tá muito legal. Assim, eu tô bem obcecada e tô gostando bastante porque, assim, pra quem não sabe, Casa de Folhas saiu pela Dark Side, é um livro bem caro, ele tá com um pouco mais de 50% de desconto, é uma ótima oportunidade pra você adquirir. Falo, assim, com toda a sinceridade mesmo. É muito difícil, assim, eles colocaram na Semana do Consumidor, aí foi que eu adquiri o livro, então fique de olho que é uma edição limitada, tá? É um livro grande, eu sei que assusta muita gente porque tem uma diagramação um pouco confusa às vezes se você olhar assim por dentro e você vai ver páginas com umas apenas frases soltas, uma diagramação às vezes meio confusa, mas eu já pesquisei muito sobre esse livro há muito tempo, tenho vontade de fazer a leitura, isso aí faz sentido sim. Aqui nós vamos ter uma história dentro de uma outra história, dentro de uma outra história. Aqui nós temos uma história sendo contada do Johnny. Ele vai ter, aí começa sempre com uma, como se diz, com uma fonte diferente.
É o Johnny, ele contando que ele ele se mudou, por exemplo, para a casa de um cara chamado Zampano. E esse cara era um idoso, ele era deficiente visual e ele era obcecado por um documentário sobre uma casa, a Casa de Folhas aí, e nós sabemos que esse documentário ele não existiu. Então, assim, nós temos os escritos, esse trabalho todo que o Zampano fez em cima de um documentário. Tem uns fontes, temos, assim, referências, e é um trabalho bem interessante. Aí muda a fonte da escrita pra gente saber o que é o Zampano escrevendo sobre a casa e o que é o Johnny escrevendo sobre o que ele está lendo do Zampano sobre a casa. Entenderam mais ou menos? Essa que é a ideia. É um livro assim, ele é trabalhoso para ler, envolve você fazer pesquisa, envolve você ter uma paciência, mas pelo que eu tô vendo aqui, tá valendo a pena sim. Eu tô louca pra conversar com vocês e tô gostando bastante, então fica a minha super dica pra vocês, tá? Caso alguém queira ver algum detalhe depois, fazer algumas perguntas, pode me chamar, tá? No Instagram. Mas essas diagramações, elas assustam sim, mas já falaram pra mim que tem toda uma explicação meio que pra você sentir dentro dessa casa aí que ela é de um tamanho por fora, mas por dentro ela é muito maior do que por fora, tá bom? Outra dica que eu dou pra vocês é um dos meus favoritos da vida, que é esse livro aqui do Tolstói, Ana Karenina. Tem vários livros do Tolstói saindo pela Companhia das Letras em promoção, e aí eu separei essa minha edição que eu tenho de Ana Karenina da Companhia das Letras. Eu li esse livro pela edição da Editora 34, tem um vídeo aqui no canal em que eu falei um pouco sobre essa minha leitura, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem. E é um livro, assim, maravilhoso, ele é grande, mas não se assustem com o tamanho dele, porque ele é uma leitura, assim, não se assustem com os nomes russos, não se assustem, tem uma listagem de personagens, é um livro que faz você... Assim, é um grande novelão, na verdade, tá? Então ele vai ter sempre um contraponto, é sempre dos dois lados. Então tem uma história sendo contada no lado da cidade, outra o lado urbano. Tem uma pessoa que é muito razão, outra muito coração. E tem várias... É uma grande novela mesmo, e eu gosto bastante desse livro. Eu sempre recomendo a leitura, tá? Eu gosto muito das traduções do Rubens Figueiredo, e a que eu li é do Irineu Franco Perpétuo, mas do Rubens Figueiredo é sempre maravilhosa também. Outro aí que eu indico pra vocês aproveitarem são as edições, são os livros de forma geral da Antofágica, eles sempre botam promoções, então eu separei aqui só de forma ilustrativa pra vocês um dos meus favoritos, que é Madame Bovary, né? Outra aí história de adultério famosa na literatura, né? O Ana Karenina tem essa questão do adultério, mas o livro vai muito mais do que isso, e por acaso, né, no Ana Karenina, porque no meu caso aconteceu isso, tá? Eu sabia do spoiler aí, o grande spoiler do livro, mas isso aí não é o livro em si, tá? Normalmente esses livros aí, grandes clássicos, é muito fácil a gente já saber alguma coisa desses livros. E eles são considerados assim porque você saber certos detalhes, inclusive o final, isso não muda praticamente nada. É incrível isso. Eu tinha um medo, assim, um medo não. Ah, eu já sei o que vai acontecer, eu não queria ler e postergava a leitura, mas você esquece até qual é o final, porque a leitura é tão... Tolstói tem uma coisa tão incrível. Eu li outro dele recentemente, Felicidade Conjugal. Não tá em promoção, mas se tiver eu coloco depois. Mas é um livro maravilhoso que vai falar sobre as mudanças, a questão dos sentimentos, dos afetos entre um casal. Então vem daquela paixão avassaladora e depois como isso vai transformando ao longo dos anos. É incrível, a escrita do Tolstói pra mim é maravilhosa, eu amo. Mas voltando ao que eu tava falando pra vocês, as edições da Antofágica vale muito a pena adquirir. Inclusive, vou dar uma dica pra vocês. Não está na oferta assim do Book Friday, mas vocês podem aproveitar, colocar já no orçamento de vocês, porque a Antofágica colocou em pré-venda o livro Persuasão, da Jane Austen. E tá com 50% de desconto, tá a coisa mais linda. É o terceiro livro da Jane Austen pela editora. Então, assim, tô super empolgada. Inclusive, compartilha aqui na aba de comunidade do canal, porque quem sabe a gente faz uma leitura conjunta dos livros da Jane Austen que sai pela Antofágica. Eles já fizeram Orgulho e Preconceito, depois Emma e agora essa maravilha que é Persuasão.
Então, o livro que eu tô indicando pra vocês que tá em promoção, não tá assinalado ali como oferta da Book Friday, mas tá como promoção aí com mais de 50% de desconto, que é o que eu sempre indico pra vocês aproveitarem. É uma Madame Bovary, é um livro assim também maravilhoso, porque conta a história de uma mulher que ela sempre leu muito livros e ela sempre ficou idealizando a vida de casada, idealizando aquela vida que ela lia nos livros. E aí ela se depara com um casamento ali que não é exatamente aquilo que ela idealizou tanto. Então a gente vai acompanhar isso. E é muito interessante você ler essa forma. E essa edição da Antofágica, ela tá a coisa mais linda por dentro. Caiu o card aqui. Ela é maravilhosa, eu amo as edições da Antofágica. Tem vídeo aqui meu no canal em que eu mostrei vários livros que eu tenho, inclusive estou precisando atualizar. Vou deixar linkado aqui nos cards em que eu mostrei boa parte da minha coleção da Antofágica em detalhes, mas a coleção é muito mais já do que isso, tá? Mas vale vocês conferirem. Outra indicação que eu dou pra vocês, pra quem gosta de graphic novel, é essa aqui da Loteria da Shirley Jackson, que saiu pela Dark Side. É uma HQ que eu li ano passado. Primeiramente, eu li o conto de uma coletânea que sai pela Companhia das Letras. Ela tava em promoção antes de eu fazer esse vídeo, mas pode ser que volte, então vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha na capa, que é a Loteria e Outros Contos. Eu li o conto da Loteria e depois eu olhei a graphic novel e é incrível fazer a leitura e depois fazer ter a questão desses traçados aqui da graphic novel. Tá muito bem adaptada. Ela foi adaptada pelo neto da Shirley Jackson. Então assim, esse aqui vai até onde o ser humano é capaz de ir para certas coisas. Então é uma coisa bem forte, é um terror psicológico aí bem diferente. Inclusive o Stephen King, ele é muito fã da Shirley Jackson, então isso foi um grande fator aí para eu conhecer. E assim, é maravilhoso, a rainha do gótico moderno, a voz que influenciou uma geração de artistas como Stephen King, Neil Gaiman e Donna Tartt. Então fica aí a dica para vocês já aproveitarem. Inclusive tem várias edições da Dark Side em promoção, tá? Outro livro aí bem diferente do que eu tô falando é esse aqui que eu li recentemente, que é A Noiva, da Elle Hazelwood. Vou deixar linkado aqui nos cards a resenha que eu fiz desse livro aqui, tá? Essa edição aqui, capa dura, tá em promoção, ela é lindona, tá? E eu gostei muito. Aqui nós vamos ter tipo uma fanfic, digamos assim, de Crepúsculo, como que se a Bella tivesse se apaixonado, assim, e ser relacionado com o Jacob, né? Nós temos aqui um romance entre uma vampira e um licano, né? Um lobisomem. E é muito bom, né? Tem umas cenas picantes, tem umas coisas assim, mas é um romance farofa, clichêzão, mas assim, bem legal, gostei. Foi uma leitura que eu me diverti muito fazendo, tá? Tem umas coisas meio constrangedoras? Tem sim, mas eu sei que muitas pessoas gostam. E fica aí a minha dica para vocês, tá bom? Confiram lá a resenha, tá bem mais explicadinho. Aproveitando que eu tô falando da Elle Hazelwood, tem outro livro da escritora que eu li também recentemente, que é o Checkmate. Esse aqui, né, ele é um romance mais jovem adulto e eu gostei bastante, né, porque vai falar desse mundo do xadrez. E aí sempre tem essas personagens, né, nesse caso aqui de noiva, a mocinha aqui, no caso, ela é cientista da computação, gostei bastante. E no Checkmate a pessoa também manja aí das coisas, assim, dessa parte matemática. Pra quem não sabe, eu sou formada em matemática aplicada, então sempre que tem essas referências é muito legal, muito interessante. E eu adorei conhecer mais o universo do xadrez, fiquei com vontade aí de aprender xadrez. Então é uma delícia, tá? É clichê, mas assim, tem vários momentos bem interessantes na leitura que eu gostei muito. Foram os meus 2 primeiros contatos com a escrita da Elle Hazelwood. E aí depois eu pretendo ler outros livros da escritora também. Um livro que eu acabei de resenhar aqui no canal, tá? Eu vou deixar linkado aqui nos cards também. O que não couber nos cards eu vou deixar aqui também no box de estimação. É esse aqui, A Incrível Lavanderia dos Corações. Que leitura incrível! Foi uma leitura ainda desse mês, foi logo no início do mês, e eu amei. Aqui nós vamos saber, assim, se a gente pudesse apagar as nossas manchas, apagar as manchas do coração, as nossas dores, nós encontraríamos a felicidade dessa forma? Então a gente tirar os nossos momentos infelizes faz com que a gente seja feliz? São esses questionamentos aqui. É um livro que se fala hoje em dia que é uma ficção de cura, então são ambientes acolhedores.
Não é uma narrativa com reviravoltas, não tem um grande enredo, é uma narrativa mais tranquila, mais simples, com lugares mais acolhedores. Então fica aí minha dica pra vocês, assista minha resenha, tá bem completa, eu conversei bastante lá com vocês, e vários dos livros que eu indico lá no vídeo, eles também estão em ofertas. Por exemplo, os livros como Antes que o Café Esfrie, ele tá em oferta, ele faz parte desse estilo. Também temos Meus Dias na Livraria Morizaki, também tá em oferta. A Inconveniente Loja de Conveniência também. Então são sempre literaturas assim, questões asiáticas, então muito assim, questão sul-coreana, japonesa, então... E outro livro aqui, ó, que eu tô com vontade muito de ler, logo que é Bem-vindos à Livraria Ryunondong. Então são sempre ambientes assim, confortáveis. Então assim, aproveitando um outro livro que eu li nessa vibe aí também, de literatura aí, se eu não me engano, é japonesa, que é esse aqui, A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Esse livro aqui eu amei ter lido, é incrível, ele vai falar assim, a história de 5 pessoas vão sendo contadas aqui, e a gente vai se deparar assim, o que nós procuramos de fato. Então, cada pessoa que tem um problema assim, que ela considera com algum problema, no sentido assim, ser infeliz no trabalho, não ter uma questão de ser bem resolvida, de estar procurando algo que nem ela mesma sabe. Então todos eles vão cair nessa biblioteca pública e vão encontrar uma senhora lá que ela faz tricô e dá objetos inusitados, e acaba com que isso vai despertar essas pessoas para olhar para os novos horizontes aí e fazer com que elas encontrem um novo rumo para a vida delas. E é bem interessante o desenvolver de cada uma das 5 histórias. Tá? Ele assim, é um grande favorito aí, eu gostei muito. Então a gente vai saber pessoas que estão lidando com frustrações, fracassos no trabalho, fracasso na vida pessoal, e a gente vai saber como que elas estão pensando em relação a isso e como que a gente pode lidar com isso, para qual norte nós podemos seguir a partir disso, né? Então é bem legal mesmo. Outro livro que não vai dizer que é uma ficção de cura, mas é um livro que vai para esse pensamento também, é uma literatura japonesa, que é esse livro aqui, ó, que eu também li recentemente e gostei muito de ter lido, que é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Aqui nós temos a história de um homem aqui, que ele tá com um tumor cerebral, então ele sabe que vai morrer, e aí, assim, na hora ele fica meio assim... E depois ele começa a ficar meio desesperado, digamos assim, mas ele recebe a visita de uma figura aí que é o diabo, tá? Que ele vai chamar de Aloha, que é um motivo muito hilário aí. E vai falar pra ele assim, a cada coisa que você abra mão, cada coisa que você queira que desapareça no mundo, eu vou te dar mais um dia na sua vida. Então pra ele, acho que assim, nossa, solução de tudo. Então, além de... eu posso viver, sei lá, 200 anos, porque tem tantas coisas insignificantes no mundo. Será mesmo que essas coisas são insignificantes? Só que não é bem assim, né? Não é ele que vai escolher o que vai ser desaparecido, né? Vai ser o diabo, claro, né? Ele vai pegar essa pressa, né, nele e vai fazer assim, olha, eu quero que desapareça o telefone. Você sabe ficar sem um telefone? Ele vai falar, claro que sim. Isso é inútil, isso é uma coisa assim, bobeira. Mas aos poucos vai mostrando quanto aquilo já foi importante para ele no passado, quanto aquilo ali é importante. Não é questão de ser um vício, algo em que nós estamos enraizados. São várias outras questões que vão falando, por exemplo, cinema, outras coisas que vão lembrando histórias dele do passado que estavam mal resolvidas. É um livro muito lindo de ser lido mesmo. Acredita que tem gente que ainda me pergunta o porquê de eu chamar o Instagram de Tagarelice da Carol? É por causa disso, né? Eu não consigo ser tão sucinta quanto eu quero, porque ainda mais quando eu falo de livros incríveis que eu gosto bastante, dá nisso. Não consigo. Eu tô tentando assim ser mais rápida possível, mas eu quero falar sempre um pouquinho mais do livro que eu tanto gosto pra vocês. Minha próxima indicação é Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Aqui nós vamos ter ensaios, tem resenha aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem, em que ele vai falar sobre, por exemplo, a questão de como a gente, quando é criança, a gente lê contos de fadas, quando a gente lê histórias assim de fantasia, e depois quando nós vamos crescendo, meio que a sociedade cria, não, isso aí não é mais pra nossa idade, isso aí não é isso é mais pra crianças. E quanto que você ler questões de fantasia, isso pra qualquer idade. Então ele vai falar muito sobre isso, né? O C.S. Lewis, ele gostava muito de ler fantasias, então tem muito isso, né? Não, isso aqui é livro para criança, isso aqui é livro para jovem. A gente tem que ler o que a gente tem vontade de ler.
Outra coisa que ele vai falar aqui é como que reler um livro que você gosta é muito importante, é muito bom. E ele considera um grande leitor, isso quem faz isso, né? A cada tanto tempo reler alguns livros. Então ele defende muito a questão da releitura. Então assim, tem vários ensaios bem interessantes, é um livro muito legal, muito bonitinho, assim, em todos os sentidos, né? Ele é bonito esteticamente, mas por dentro, assim, dá aquele calorzinho no coração maravilhoso. Falando em calorzinho no coração, não tenho como deixar de recomendar para vocês lerem Matilda, tá? Matilda é maravilhoso. Eu já assisti a adaptação várias vezes e só depois de mais velho que eu descobri que existia o livro aqui do Roald Dahl, né? Tem vários outros livros dele em promoção. São livros, assim, maravilhosos para ler. Tem ilustrações e tal. E, assim, essa garotinha é maravilhosa. Todo leitor, ele quer ser a Matilda, né? Aquela menina, assim, criança, devorando aquelas páginas, vendo nos livros a salvação dos seus problemas, vendo nos livros a criação de um universo ali em que ela pode ser o que ela quer ser, né? Ter poderes mágicos. Isso aqui é maravilhoso, é incrível. Eu sempre recomendo em qualquer idade que você leia isso, tá? É incrível mesmo esse livro aqui, ó. Por ser muito pequeno e muito jovem, o único poder que Matilda tinha sobre os membros da sua família era o poder da mente. Então mostra que os livros são capazes, quando a gente ler, tá em contato com tantos livros, né? Imagina, uma menina assim de menos de 5 anos tá lendo Charles Dickens, Grandes Esperanças. Imagina isso. Moby Dick. Então você fica assim, querendo ser Matilda. É maravilhoso mesmo. Outro livro que eu gosto muito, muito mesmo, favoritado, é Mulherzinhas. Eu sei que muitas pessoas, assim, acham o livro devagar, acha parada, não gosta tanto. Aqui é aquele livro, assim, ame ou odeie. Eu sou do tipo que ama, tá? Essa minha edição é da Martin Claret, mas tem a edição em bolso de luxo da Zahar, tem a edição comentada da Zahar também. Essa edição aqui, eu tô mostrando ela porque eu li nela, né? Mas ela tem algumas ilustrações. Eu tenho a edição de bolso da Zahar também. Mas eu tô mostrando essa daqui, que eu acho ela muito fofinha também, tem umas ilustrações, assim. Essa aqui é a vibe do livro mesmo. As 4 irmãs March, né, aqui ao redor da lareira. Então, assim, você vai encontrando, você vai acompanhando a vida dessas 4 irmãs e vai vendo elas amadurecerem. Então tem muita questão da fé, de amadurecimento, de mulheres mesmo, né? Às vezes esse termo mulherzinhas para um título, ele soa pejorativo, né? Então, como assim fosse menininhas, como fosse alguma coisa fresca. A gente vai se deparar com situações de cada uma buscando seus ideais. Uma quer casar, a outra não quer casar de forma alguma. Uma quer pintar. Então são mulheres, assim, irmãs muito unidas, mas com gostos e pretensões diferentes. E tem uma mãe super protetora. Então, assim, é um livro muito lindo, repleto de questões, assim, de familiares mesmo e questão de fé. Eu adoro, não, eu amo esse livro, eu sempre indico, mas sei que não é um livro para todo mundo. Outro livro aqui que eu vou falar, assim, em parceria, até 2 livros aqui que eu vou falar em parceria, porque eu já falei desses livros aqui nos meus melhores leituras do ano passado. Não, esse aqui foi melhor do ano passado, não. Esse aqui eu falei no melhor do ano passado, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro aqui, ele não vai falar só sobre como você ser um poeta, ou como você desenvolver a criatividade, a forma artística, vai dar ensinamentos sobre a vida. É um livro maravilhoso. Essa edição é da editora Planeta. Nós temos aqui tanto as respostas do Rilke quanto as perguntas que o jovem poeta ele faz. Então são lições aí para a vida, é um livro para ser lido, relido mesmo, é um livro de cabeceira, é um livro incrível, super indico para vocês, tá? Outro aqui que eu li recentemente, do Haruki Murakami, mais literatura japonesa por aqui. É do que eu falo quando eu falo de corrida. Volta e meia eu tenho compartilhado inclusive com vocês vlogs aqui no canal. Eu mostro alguns shorts também de eu correndo. Eu tenho gostado cada vez mais de correr. Eu sempre fiz caminhadas longas de 10 km ou mais. E eu tenho corrido 10 km ou mais. Hoje mesmo eu corri 13, 14 km. Eu amei. E assim, esse livro aqui vai falar para quem gosta de correr, vai amar esse livro, para quem tá querendo criar esse hábito também. E não é só sobre isso, tá? Ele vai fazer até um paralelo entre corrida e a questão de escrever romance. Então, a questão de que você compete com você mesmo. Então, a corrida não é uma coisa para você competir com os outros, mas para você ir até
até onde você é capaz. Você vai superando seus próprios obstáculos. É isso que eu achei muito formidável. Claro que também, quando ele falar de corrida aqui, ele vai falar de coisas assim para quem corre, que se vai se identificar, de a gente encontrar rostos parecidos, de caminhos, percursos, para quem faz maratona também. Tem várias coisas muito interessantes. Esse livro aqui é fantástico. Fica a minha dica aí para vocês. Leiam esse livro. É um livro de não ficção do Murakami e é, assim, maravilhoso mesmo. Outro livro aqui que eu li esse ano também e gostei muito, eu gosto muito da escrita do Hermann Hesse, e esse livro tá com super desconto, que é Felicidade. Aqui nós temos uma coletânea de ensaios do Hesse, não é um dos meus favoritos, mas fica entre os meus melhores do Hesse que eu li. E aqui ele vai justamente indagar a gente sobre a questão da felicidade, né? O que seria essa tal da felicidade, vários momentos aqui. Ele vai falar também do momento que ele tá lá na escrivaninha dele escrevendo os romances e tal. E, assim, maravilhoso esse livro. Leiam, porque o Hesse, ele faz com que você... É uma forma assim hipnotizante as palavras dele, a linguagem que ele utiliza. E você assim, mesmo que ele tá falando de um outro tema, você consegue transformar aquilo para si. A capacidade que ele tem para escrita é assim, maravilhosa. Estão acabando as dicas, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas fica aqui que eu tô falando assim. Não tem como deixar de citar a minha primeira leitura desse ano, super favoritada. Então eu separei agora para fazer algumas dicas de literatura brasileira para vocês. É A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Nossa, que livro lindo, triste, real. A história de Macabeia assim, é maravilhoso, sério. Aqui nós temos não só a história da Macabeia, mas a história do narrador. E assim, é um livro fininho, mas não se engane com questão de tamanho relacionada com Clarice Lispector, né? Clarice Lispector nunca consegue ser... simplesmente essa escrita aqui vai muito além dessas páginas aqui. E não esquecer que é tempo de morangos. Só isso que eu tenho pra dizer. Esse livro é assim... é demais. Eu tenho que fazer uma resenha só desse livro, mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu vou fazer, tá? Por isso que a demora pra sair, mas há de chegar, tá? Vou dar dica pra vocês olharem também os livros do Ariano Suassuna, porque é um escritor que eu gosto bastante. Uma das minhas preferidas é O Alto da Compadecida. Mesmo que você já tenha assistido a adaptação, lembrando que tá pra sair a segunda, O Alto da Compadecida 2, né? Então seria uma ótima oportunidade. O filme, ele é inspirado em mais de uma das peças, inclusive no Alto da Compadecida, tá? Esse que eu peguei aqui é Uma Mulher Vestida de Sol. Ele entra na parte de tragédia do Suassuna. Se eu não me engano, essa aqui foi a primeira peça escrita ou a primeira peça adaptada. Não lembro agora direito. Mas eu gostei muito de ter lido. Mas apesar disso, o Alto da Compadecida tá com um ótimo desconto, que é uma das minhas favoritas. E outra que é muito favorita minha é A Farsa da Boa Preguiça. Então dê uma olhada com carinho. Tem vários livros do Suassuna com promoção. E ele consegue, assim, fazer... um humor ali, ele faz uma escrita com humor velado, ele consegue fazer denúncias de uma forma, assim, o humor dele que ele usa não é caricato, não é aquela coisa, sabe? Você sente uma leveza e você sente as denúncias, é uma instituição, assim, não tenha medo de ler peças de teatro. Se você tem receio, comece com Suassuna que você vai perder esse medo, assim, ó, rapidinho. Outra dica que eu dou de um escritor que eu gosto muito, Nelson Rodrigues. Eu ainda não terminei de ler essa coletânea da Vida Como Ela É, mas já li boa parte dela, já li a metade, praticamente, já li até aqui. E tem histórias, assim, super conhecidas, assim, fantásticas, de você ficar perplexo, de você rir, de todos os tipos possíveis, tá? Então, assim, fica a minha dica. Tem várias outras obras, tem romances do Nelson Rodrigues também em promoção, então vale a pena vocês darem essa conferida. Eu vou falar agora, vocês vão ver que eu vou ilustrar a capinha aqui pra vocês, de livros que eu li em e-book. Então vocês vão ver que eu li bastante livro em e-book recentemente e eu quero indicar pra vocês porque eles estão em promoção, mas a promoção que tá melhor, normalmente desses livros aqui, é em edição física, mas eles estão só com a capinha aqui porque eu li em e-book e não tenho eles em edição física. Primeiramente, Checkmate, da Ellie Hazelwood, eu já falei quando eu falei do Noiva, mas tô só relembrando pra vocês, tá? Eu li ele em e-book e gostei muito do livro, como eu já disse pra vocês, que vai falar desse ambiente do xadrez. Tem Caída por Você, que também é uma comédia romântica aí muito boa. Pra quem é fã do filme De Repente 30, eu simplesmente amo esse filme. Já assisti sei lá quantas vezes.
E o livro, ele entrega, assim, tudo que promete. É um romance jovem adulto? Sim. É clichê? Sim. Mas aquele calorzinho no coração, aquele tipo de leitura é muito boa pra gente ler quando a gente tá querendo uma história boa, uma história feliz, uma história pra você rir. E eu achei muito convincente os porquês da falta de diálogo que existia entre aquele casal principal, né? Porque normalmente tem muito isso, esse romance jovem adulto, tem muita questão do diálogo, e muitas das vezes a questão do diálogo não é tão convincente assim, né? E nesse aí eu achei bem, achei que funcionou, rolou bastante. Outro livro é Operação Cupido, não é isso? Operação Cupido não, Operação Paixão, que eu também gostei muito de ter lido porque envolve Natal, apesar da capa não parecer, mas se passa na época do Natal, uma época do ano que eu amo. Então isso já é um fato para eu gostar já de um livro. E envolve um romance entre questão de agentes. Temos um que é um guarda-costa da irmã da noiva. E a irmã da noiva, ela é uma agente do FBI. Uma agente da CIA, se não me engano, mas ela tá trabalhando para FBI e tal. E eu sempre adorei esses tipos de histórias. Na época da escola eu criava historinhas em quadrinho, mais ou menos assim, questão de agente do FBI e tal. Assim, esse livro pra mim foi uma realização. Eu adorei. É clichê, se passa no Natal, mas é uma ótima pedida. Agora eu vou falar dos livros de suspense, aí numa vibe mais assim, terror psicológico, uma coisa assim, que eu amei de ter lido. Lugar Errado, Hora Errada. Nós temos aí um loop temporal em que uma mãe vai fazer de tudo para a questão de salvar um filho que ela viu o filho cometendo um assassinato da janela e ela não acredita que aquilo seja possível ter acontecido, e a partir daquele dia ela vai acordando sempre no passado. Então vai ter saltos de tempo e é muito bom os plots desse livro, é um suspense muito assim hipnotizante, muito envolvente mesmo. Outro livro é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, né? Acabou de sair uma adaptação também e ainda não assisti, mas o livro eu gostei muito. Ele é bem forte, o livro, né? A gente começa lendo o livro, por exemplo, da última página, a gente começa justamente do capítulo 30, 31, aí depois ele vai pro espaço normal e no final eu meio que esqueci de alguma forma, eu falei, mas como é que é possível que vai chegar nisso? Não é possível que vai se desenrolar, e a gente acaba relendo justamente aquela primeira página e assim, eu gostei muito, eu nunca tinha lido nada do Rafael Montes e fica a minha super dica para vocês lerem, assim, realmente dá medo nesse sentido, porque a gente sabe, infelizmente, que pode ser real alguma dessas coisas. Eu só não dei 5 estrelas nesse livro porque ficou algumas pontinhas soltas para mim, mas ele é uma coisa assim, parece aquelas coisas, aqueles noticiários que a gente lê, que a gente escuta assim, não é possível que isso aconteceu. Realmente é uma coisa bem chocante mesmo e vale a pena para quem gosta. Tem que ter mais estômago nesse, tá? Ele não é só questão do psicológico, tem o psicológico envolvido, porque tem a questão de uma depressão pós-parto, mas é um livro assim que eu gostei muito de ter lido, tá? Mas eu sei que não é para todo mundo. Outro que eu, assim, simplesmente amei do Stephen King é Dolores Claiborne. Ele já foi publicado no Brasil anteriormente chamado como Eclipse Total. E ele tem vínculo com outro livro que está em promoção, se eu não me engano é Jogos Perigosos, alguma coisa do tipo. Ele tem um vínculo nessas brincadeiras que o Stephen King gosta de fazer entre os seus livros. Mas que livro! Esse aí eu vou querer ter a edição física, ainda mais que ele sai nessa edição da Biblioteca Stephen King, então é uma edição capa dura, caprichada, e eu gosto de fazer a coleção dos livros do Stephen King. E assim, esse livro é um terror psicológico que só o King é capaz de fazer. Se você tem medo, acha que vai se assustar lendo, você só vai se assustar porque você sabe que aquilo ali é da crueldade do ser humano. E você vai saber que aquilo ali, infelizmente, por mais que esse livro seja antigo, ele é muito atual. Ele vai falar sobre mulheres, a Dolores, né? Ela vai ser acusada de ter matado a Vera Donovan, para quem ela trabalhava, e aí ela é chamada ali para falar, para depor, e é meio que ele não é um livro dividido em capítulos, ele é um livro direto, uma narrativa só, assim, é um livro fino, de tirar o fôlego mesmo, é como se você tivesse sentado com ela contando tudo, porque se é pra contar, ela vai contar tudo em detalhes, mas não vai ser só ali que aconteceu ali não, vai lá atrás,
uma outra coisa aconteceu. Então é muito bom. Ela vai voltar nesse dia do eclipse total que ocorreu. E é justamente a história do eclipse que está vinculada com outro livro do Stephen King, que é esses Jogos Perigosos aí, que também está em promoção. Agora eu vou olhar aqui a listinha de que eu fiz de alguns livros que eu tô de olho, que eu tô pensando que eu quero adquirir. Isso eu sei que eu quero adquirir. Aí eu não sei se eu vou aproveitar a promoção de agora, o que eu vou fazer. Então eu vou falar pra vocês, vai aparecer a capinha aqui pra vocês ao lado. Cartas da Tel, da editora 34. É assim, eu tô namorando esse livro há um bom tempo e eu nunca vi ele com esse preço. Tá uma ótima pedida mesmo. E eu adoro cartas, eu adoro essa questão, assim, Van Gogh. Então, assim, tô bem empolgada. Guerra, Adorável Guerra. É um livro que eu vi falando muito bem lá fora. É um livro que sai pela Dark Side. E acabou, é um lançamento bem recente mesmo, então tá em promoção. Aí eu não sei se eu aproveito agora ou espero mais um pouquinho, tô na dúvida. Tem o Bunny, tem The Way, Um Gato na Biblioteca. Vocês sabem, eu adoro livros que se passam em biblioteca e com gatinhos também. Então, e é uma história real. Então, tem O País dos Outros, que eu também tô com a vontade aí. Então, esses são alguns dos livros que eu tô, assim, olhando, alguns dos títulos aí que eu tô dando uma olhada, assim, mas sempre acaba surgindo outros. Agora eu vou compartilhar com vocês os livros que eu já adquiri e pode ser que sejam de interesse de vocês. O primeiro aí, já de cara, foi As Heroínas e Uma Magia Fatal. As Heroínas, da Kristen Hanna, lançou agora mesmo pela Arqueiro, e eu tô com vontade de ler, assim, desde que já tava na pré-venda aí, e também que eu já ia ter comprado quase com preço cheio, eu consegui usar o cupom de mais de 40% de desconto, então saiu um preço bem bacana mesmo. Então saiu pelo quase a metade do preço, porque o livro já tá com um certo desconto. E Uma Magia Fatal, também consegui usar o cupom de 40%. Então saiu com um preço bom também. É um livro que sai pela Alta Novel. E eu sei que ele tem uma vibe aí meio de destinos rivais, algo do tipo. É uma fantasia nesse estilo jovem adulta, que eu gostei muito de ter lido Divinos Rivais. Então eu tô bem empolgada pra fazer esse livro, de ler esse livro, Uma Magia Fatal, porque eu já namoro há um tempão em livraria. Outro que eu aproveitei é a Coleção de Arrependimentos de Clover. É um livro aí que vai falar de uma doula aí da morte. E aí vai questão de ir na busca dos seus sonhos, na busca antes que seja tarde demais. Tem toda uma vibe assim. Ele foi muito hypado lá fora, mas como ele mudou bastante essa capa dele, acabou que acho que muitas pessoas passaram meio despercebidas desse lançamento aí. Então, a outra que eu aproveitei também foi a promoção de Prazer ou Negócios em e-book, tá R$1,99. Então é justamente para ter aquela leitura aí no Kindle aí, para você fazer aquela leitura assim bem gostosinha, bem engraçada, bem clichê. Eu adoro fazer esse balanço, esse equilíbrio entre clássicos contemporâneos, lançamentos, clichês, assim, eu adoro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. O vídeo não ficou tão curto como eu gostaria, mas ficou uma longa-metragem, mas talvez vocês gostem, né, porque tem várias dicas aqui incríveis para vocês aproveitarem. Não somente agora na Book Friday, mas em outras ofertas aí que surgirem ao longo do ano na Amazon, ou inclusive alterações de preços, né? Então já salve aí, fiquem de olho nessas dicas aí, porque são livros que realmente eu gostei bastante de ter lido, eu super recomendo mesmo. Não esqueçam de, ao adquirir quaisquer desses itens, quaisquer desses livros que eu indiquei, comprar com o meu link, tá? Tanto nessas compras agora da Book Friday, como outras compras também. Sempre procure usar meu link, tá? Que isso ajuda bastante. E não esqueça de comentar aí quais livros vocês estão de olho, o que vocês já compraram. Compartilhe também dicas de ofertas que vocês viram e por acaso eu não citei, tem a cara aqui e vocês acham que tá imperdível. Como eu sempre digo, o vídeo termina, mas o nosso papo não. Eu adoro essa troca com vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.